Olá, que você tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Gostaria de fazer algumas ponderações com você hoje. Primeiro, você se machucaria de alguma forma contra você mesmo? Ou seja, por meio de palavras, por meio de atitudes, por meio de agressões, por situações caluniosas ou algo nesse sentido? Eu creio que não. Eu creio que nós, por meio da nossa autopreservação, nós temos a tendência de nos protegermos. Por isso que muitas vezes nós acusamos o outro, nós colocamos a culpa no próximo, porque queremos nos proteger. E esse é o ponto. Se nós não fazemos ou não gostamos de fazer nada que nos prejudique, por que nós fazemos para o próximo? A palavra de Deus diz que nós devemos fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fizéssemos a nós mesmos. Ou seja, se eu quero ser tratado com cordialidade, eu devo ser cordial com o próximo. Se eu quero ser tratado com amorosidade, eu devo ser amoroso com o próximo. E a gente não percebe isso hoje em dia. Nós percebemos aí uma agressão mútua de todo tipo de pessoas. Então, se a gente não quer ser tratado de maneira que venha nos agredir, que venha nos magoar, nós também devemos tratar o próximo da mesma maneira. E o que a gente vê é algo totalmente contrário. Mas isso não é nada muito fácil de fazer. Eu confesso para vocês que não é fácil. Muitas vezes nós fazemos realmente coisas ruins de forma, às vezes, involuntária, às vezes de uma forma automática, porque é da nossa natureza. O apóstolo Paulo já disse, já nos mostrou que ele mesmo, o bem que ele queria fazer, ele não conseguia, mas o mal que ele não queria, ele fazia. Então nós temos que nos policiar a todo instante na forma como nós vamos tratar as outras pessoas, na forma como nós vamos conviver em sociedade. Nós não podemos admitir hoje uma situação de tanta violência no meio, na sociedade, em função de mimimis, se eu posso dizer assim, coisas pequenas, né? Às vezes as pessoas matam outras pessoas por discussões, as pessoas agridem outras pessoas por diferenças de pensamento. Isso a gente precisa mudar. A gente precisa entender que cada um tem o seu papel nessa sociedade, cada um tem um papel no corpo de Cristo. Nós hoje, considerando cristãos como um todo, sendo católicos, protestantes e assim por diante, no Brasil nós somos mais de 170 milhões de pessoas, numa população aí de 210 milhões aproximadamente. Então vejam, nós somos, querendo ou não, maioria, e olhe como está a sociedade. A própria igreja precisa mudar seu comportamento. Nós precisamos entender e começar a tratar com cordialidade. Não estou dizendo que isso é geral, mas a gente evidencia isso em muitos aspectos. Não estou colocando só a nossa culpa, também existem outras situações. Mas a mudança precisa partir de nós. A mudança precisa partir de nós. Principalmente, fazendo uma relação agora, né? Principalmente tratar com cordialidade, tratar com amorosidade aqueles que estão próximos de nós. Devemos tratar a todos, mas principalmente aqueles que estão próximos de nós. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo, se não me falha a memória, 1,5, que aquele que não cuida dos seus, e principalmente da sua casa, da sua família, negou a fé e é pior do que um descrente. Então imagine, se a gente trata mal os nossos próprios familiares, os nossos próprios parentes, quem dirá com uma pessoa estranha? A gente precisa entender isso. Cuidar dos seus é algo que Deus valoriza. Cuidar da sua família é algo que Deus valoriza. A gente precisa mudar o nosso padrão de comportamento, a gente precisa mudar a nossa forma de agir. E esse exemplo tem que partir de cada um de nós. Então, nessa breve reflexão, que você possa entender que a gente faça aquilo que Deus mandou a gente fazer para o próximo. Amém? Deus abençoe. Até a nossa próxima reflexão.